Bom dia, bem-vinda, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã de terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Sem mais delongas, vamos ouvir Nildo Orix, que leu o artigo. Bom dia, mais uma vez, expressionauta, estamos aí com a sala aberta, caminhando para 1.200 pessoas nos assistindo apenas no YouTube, fora as demais plataformas. Essa pauta está atraindo interesse, furou a bolha. O pessoal do Piguinho está tendo que reagir, nem que seja para tentar esvaziar. E Nildo Orix leu o artigo, em que, inclusive, Nildo, eu queria esclarecer algo. Né? As pessoas falam, mas por que na lista que você colocou não está o clã Gereissati, não está o clã Alcolumbre? Está explicado no artigo, mas eu vou ressaltar aqui para falsa compreensão. A lista que a gente publicou no domingo à noite foi uma lista, duas listas, né? Uma de pessoas físicas, por volta de 100, uma de pessoas jurídicas, por volta de 25, elaborada pelo jornalista José Maschio, que cobriu lá atrás, fim dos anos 90, início dos anos 2000, esse caso para a Folha de São Paulo. Ou melhor, ele tentou cobrir. Ele tentou, Nildo, porque ele mandou primeiro uma matéria genérica explicando o que foi o Banestado para a Folha, saiu publicado com algumas edições lá. Aí na segunda, que ele começava a falar nomes, o pessoal falou, não, acabou, a pauta está encerrada, e publicou um parecer do jurídico da Folha de São Paulo, não, isso aí não pode falar não, dá processo e tal. E não pôde mais. E ele, ao longo dos anos, vinha tentando publicar, inclusive em veículos alternativos, né, da chamada mídia alternativa, ninguém queria falar disso. E aí, finalmente, primeiro a gente publicou a lista integral, que, atenção, tem aí 5 mil nomes, 5 mil lançamentos. Então é uma coisa de muito difícil, uma lista telefônica. E aí ele preparou essa lista peneirada, com 100 nomes de pessoas físicas e 25 nomes de empresas, que ele, como pessoa progressista de esquerda, Nildo Orix, está lá cobrindo assassinatos de liderança. Na atualidade, ele segue nativa e está cobrindo o assassinato de lideranças da luta no campo. Né? Inclusive, por isso que está difícil alcançá-lo. Ele está no interior do Paraná cobrindo essa pauta, né? A comunicação com ele é difícil. Mas, então, ele separou. Dessa forma, ele não foi pegar os operadores no Estado, que recebem a comissão, o pedágio. Então, no Senado, no Judiciário, no Ministério... Não, ele foi atrás do capital financeiro, capital financiarizado, que ele foi atrás dos banqueiros, né? Nessa lista de pessoas físicas e jurídicas, estão em destaque os banqueiros, impérios midiáticos, os monopólios midiáticos e industriais, grandes industriais. Então, essa é uma primeira leva pegando o principal. Depois a gente vai pegar e trabalhando, já vimos que tem o irmão e a esposa de Paulo Guedes, o clã Gereissati, o clã Alcolumbre, o próprio Luiz Roberto Barroso. A gente vai agora pegando dos 5 mil nomes aos poucos, tematicamente. Vamos pegar agora pessoas no Judiciário, pessoas no Legislativo, pessoas que passaram pelo Executivo, tem aí 2 ex-diretores do Banco Central. Aí a gente vai pegando, e por isso que é importante o seu trabalho em rede. Se você quiser somar, vá lá para o grupo do Duplo Expresso e nos ajude. Nildo Orix, você como marxista, que vê esse combate, né, eterno aí entre as classes, inclusive como motor da história, na visão marxista, o que você achou dessa seleção do José Maschio, pegando 100 nomes da finança, da banca, dos impérios de comunicação, notadamente a Rede Globo, e também os capitães da indústria que vai morrendo aos poucos no Brasil? Nildo Orix, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Amado Romulo, expressionautas, muito bom dia. Os artigos do José Maschio eu tenho num arquivo especial aqui, sempre acompanhei, porque foi um jornalista que, remando contra a maré, tentou no limite das suas forças individuais, depois bateu com uma razão de Estado, a qual a mídia está submetida. Essa é uma batalha das ideias, e é uma batalha também da comunicação. Eu queria lembrar aqui três tentativas da batalha das ideias e da comunicação na América Latina. A primeira é a prensa latina de Cuba, que fez uma agência de notícias que navega contra vento e maré até hoje. É muito pouco lida porque, naturalmente, aqui no Brasil, a Globo News e a CNN ganham um espaço desmedido, inclusive na consciência daquele liberalismo que se supõe de esquerda, que é um liberalismo de esquerda. Então, a prensa latina continua aí. A segunda é um depoimento dramático da história argentina, Romulus, que é esse grande escritor e jornalista chamado Rudolf Walsh, que fez, durante a ditadura, uma agência de notícias. Naturalmente, foi barbaramente preso e assassinado em 1977, era um montoneiro. E a terceira foi a iniciativa do presidente Chaves em criar a Telesur.
esses 3 projetos eram projetos exatamente baseados numa lógica com a qual você está se defrontando aqui, todos nós sofremos há tempo. Ora, os grandes meios de comunicações estão aí para manufaturar a opinião pública em favor dos interesses da classe dominante. A lista, qualquer uma delas, não me espanta, porque como eu estou escrevendo o República Rentista, é absolutamente cristalino há muito tempo que os proprietários de terra, os grandes comerciantes, os industriais e, naturalmente, os banqueiros puxando a orquestra, mas também toda a burocracia civil no Brasil, que envolve os tribunais, o legislativo, o judiciário, o executivo, que acessam a recursos importantes e têm capacidade de negociação desses recursos, eles naturalmente nunca acreditaram na moeda nacional. E, portanto, a CC5 é uma consequência necessária do processo inflacionário e também do mito na moeda forte. Ninguém no Brasil, da classe dominante, mantém suas reservas em reais. Mantém em ouro, que tem um problema de comercialização, é mais difícil, e, sobretudo, em dólares. E, portanto, as contas no exterior é quase um segredo a voz, digamos. Todo mundo sabe que a classe dominante possui e, incrivelmente, não é objeto de atenção pública, e menos ainda dos meios de comunicações. Bom, a classe dominante, que envolve o liberalismo de esquerda, ele supõe que pode arrumar a República, restituir as virtudes da República, quando a República é uma podridão só. Essas listas, que agora o Duplo Expresso está divulgando de maneira insistente, cumpre a função de mostrar claramente que a República está podre de cima a baixo. E que essa podridão da República ela não pode ser restaurada pelos meios tradicionais. Ao contrário, aqueles que operam nessa partitura se observa muito claramente como eles passam da omissão para a cumplicidade, ou como de cúmplices passam a ser omissos. É muito claro, essa dialética está estabelecida claramente. E também tem uma discussão muito importante que nós temos que trazer à cena pública, Ramos, que é o seguinte: esse debate ele mostra como a esquerda fez uma renúncia da discussão sobre a moral pública e como aceitou a redução da política à moral operada pelo xerife do bairro que se apresentou aqui entre nós como se fosse o herói pleno, que era Sérgio Moro. Veja, nós estamos observando agora que está muito claro tudo o que acontece no Brasil. E mesmo das mais notórias evidências, que são essas listas abundantes em sobrenomes respeitáveis, como diria Marx, né? Falando dos banqueiros, os honoráveis bandidos, está muito claro que não operam só naquilo que vocês, no jargão jurídico, chamam generosamente de irregularidades. Para mim, ou a coisa é legal ou é ilegal. Então, o que não está na lei é ilegal. Só eu opero nesse diapasão e mandaria todos que me perdoem uma concepção antipunitivista, mas a cadeia segue sendo um instrumento transitório necessário, até que a gente constitua outra nação e outro sistema jurídico. Eu falo aqui dos meus amigos, né, antipunitivistas, todos eles, o Alexandre lá do Rio de Janeiro, o Zacone, todo mundo que é antipunitivista, com quem Maurício Dieter, com quem eu me identifico com todos eles. Mas a política está antes dessa concepção. Mas ela não é imune a ela. Então, toda essa gente deveria estar amargando processos e, naturalmente, cadeia, pelo menos de maneira transitória. Mas, Nildo, é difícil quando Luiz Roberto Barroso, analista, outros nomes do Judiciário, do Ministério Público, das polícias, né, e a juristocracia, toda ela participou do enterro. Então, ficou todo mundo pendurado junto, Nildo Rix. Bom, quando eu digo que a República está podre, eu trato o Congresso Nacional como um covil de ladrões. E digo claramente aqui que não há crime contra a República que não foi cometido com o aval do Supremo Tribunal Federal. Historicamente, a República é abundante em exemplos. Que as pessoas não conheçam isso. O que a direita fala hoje? A direita hoje diz do Supremo coisas básicas. Ela diz o seguinte: o Supremo está politizado, e nós sabemos que o Supremo sempre foi político.
nada mais político do que a lei. Agora, o que elas dizem? Olha, as pessoas que estão lá, elas têm um escasso currículo do ponto de vista jurídico. E em alguns casos isso é notório, né? O meu amigo Maurício Dieter, ele sempre me observa a precariedade técnica de dos pareceres do Supremo, a precariedade jurídica, né? Não está lastreado numa cultura jurídica sólida que pudesse, por exemplo, orgulhar um liberal. Com certeza, Onildo, para ficar aí nesse grupinho que você mencionou, inclusive o Alexandre, seu companheiro aí de luta, não precisava ir muito longe. Por exemplo, a gente tem atualmente no Código Supremo 2 quadros do corpo docente da minha UERJ, né? O Fux, que agora preside o STF, meu Deus do céu, que haverá embaixo daquela peruca, e o Barroso. Mas você vê, nesse pessoal aí que você falava antipunitivista, a gente tem o Juarez Tavares, né, que é um filósofo do direito, que tive a honra, o privilégio de ter aula com ele, e que muito nos honra com a sua audiência, dizendo que, na opinião dele, esse veículo aqui é indispensável. Ele mandou isso para mim, eu falei, nossa, ganhei, né, um mês. Ele que foi advogado de defesa de Dilma Rousseff na parte penal, não precisava ir muito longe, se fosse o caso, uma pessoa sabidamente progressista, inclusive na ordem econômica, porque o Barroso, a surpresa foi ele virar de extrema-direita no aspecto penal, ele que se pintava de um liberal político. Mas não houve surpresa sobre o neoliberalismo dele. Sempre se soube, mas José Eduardo Cardoso e Dilma Rousseff entenderam por bem, num governo do Partido dos Trabalhadores, né, colocar uma pessoa neoliberal que diz textualmente, você pode pegar a referência bibliográfica por escrito, no Brasil o Estado é um rei Midas, ao contrário. O ouro que ele toca vira latão. Bom, olha, tem a composição. Quando eu digo que a República está podre, então, retomando aqui, o Congresso é um covil de ladrões, a presidência está degradada, os tribunais também. O Evo Morales tentou algo diferente em 2011 e fez um processo de eleição da Corte Suprema, lá tem 2 cortes, via voto popular. O que a direita fez no país, Ron? A direita puxou um boicote à eleição e votou a minoria da população. Em 2017, o Evo repetiu e se elegeu novamente uma corte pelo voto. Lá, os juízes não podem fazer campanha. Eles disponibilizam nomes, apareceram 600 candidatos, 57 foram para o Congresso, foram analisados pelo Congresso, e uma comissão de justiça analisa e diz, bom, isso aqui são os candidatos. Então, elimina, digamos assim, 90%, e só 10% vai para o voto popular. Agora, o candidato do Evo, Luiz Arce Catacora, que está lá com quase 50% dos votos, está dizendo, nós vamos acabar com esse sistema. Vai voltar ao antigo sistema de nomeação através do Congresso Nacional. Mas nos 2 casos, tanto no Brasil, que conserva essa forma arcaica, carcomida pela podridão da República, quanto a tentativa do Evo, foram 2 tentativas por dentro do sistema de renovar o sistema de justiça. E ambas fracassaram. Por quê? Porque dentro do sistema global, o sistema de justiça vai sucumbir. Quando Lula colocava que o Procurador-Geral da República tinha que ser o primeiro indicado pelas corporações, o que ele estava fazendo? Ele estava fortalecendo esse complô jurídico no Brasil, essa corporação que é cativa dos grandes escritórios de advocacia do Brasil, que litigam no direito tributário, no direito político, etc., acumulando milhões de dinheiro. Porque algumas causas, por exemplo, tu imagina, Ron, o contencioso tributário no Brasil, que está orientado pela máxima devo, não nego, pago quando o tribunal decidir, ora, isso rende bilhões e bilhões, porque tem o efeito da inflação, os efeitos acumulativos, o cálculo financeiro, e os escritórios estão aí para operar nessa lógica. Exatamente, Nildo. Inclusive, algumas pessoas veem grandes honorários advocatícios faturados aí na casa das dezenas de milhões de reais como uma triangulação para comprar sentença, comprar voto, comprar inércia do Ministério Público. Mas mesmo que a gente não passe para corrupção explícita, tipificada legalmente, crime no Código Penal, que são esses casos de venda de sentença, venda de inércia do Ministério Público, a gente tem uma corrupção lato sensu, uma corrupção fisiológica, que é aquela desse pessoal, quando se aposenta,
passar para a advocacia para esses grandes interesses. Então, essa pessoa vai detonar, botar para quebrar, com grande capital, sobretudo financeiro, quando a esperança dela é em se aposentando, esse pessoal se aposentava cedo até aqui, eu não sei se continua com a contra-reforma da Previdência, poder ficar rico depois com isso. Eu vou mencionar aqui alguns nomes. O ex-ministro Eugênio Aragão se aposentou lá na PGR como subprocurador, passou a advocacia muito bem remunerada em Nildorix. Assim, olha, eu trabalhei nas maiores bancas, as mais prestigiosas do Brasil, Pinheiro Neto, Marechal Almeida. Eu nunca vi uma fatura como a que ele emitiu para o Partido dos Trabalhadores em 2018, para assessorar a campanha lá, quase 2 milhões de reais por dentro. Tem gente que diz que teve mais, mas não sei. O que a gente pode ver lá da prestação de contas da campanha do Haddad é uma soma de quase 1.775.000, salvo engano. Algo assim no Duplo Expresso, você acha lá o comprovantezinho. Outro aí, o Barbichinha da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, se aposentou também relativamente cedo, né? Está ainda potencial para muita atividade, está dando consultoria de compliance, né? Então ele vai para a empresa e fala assim, olha, isso aqui que você está fazendo não é legal não, muda isso aí, porque isso aí não é irregular, né? Para usar o eufemismo, é irregular, muda isso aí então. Compliance é isso, é dizer o que pode, o que não pode, trabalhar ali no fio da navalha do legal e ilegal. Vários outros aí, né, saem, vão para o ministro do STF, a Ellen Grace saiu e virou, né, uma grande parecerista e tal. Então esse pessoal vai botar para quebrar quando está no Estado, com o pessoal que vai assinar o cheque para eles mais na frente, é a tal da captura, primeiro cultural, ideológica, mas essa captura pelo bolso, fisiológica, que nem aquela história dos diretores do Banco Central. Estão nas direções dos bancos, aí vai para a direção do Banco Central, mas ele sabe que é temporário, que ele volta depois. Então, ele está ali para advogar os interesses dos futuros empregadores, Nildorix. Eu ia completar com essa questão do Ministério da Fazenda, do Ministério dos Transportes e, sobretudo, do Banco Central. Sobre o Banco Central, não por nada, a classe dominante do Brasil quer esse absurdo que é inaceitável para quem quiser, inclusive, defender a República atual, que é dar autonomia completa ao Banco Central, que significa entregar para os banqueiros. A quarentena que os membros do Banco Central sofrem, ela é anedótica, porque, efetivamente, no Banco Central o sujeito sabe quem é quem no mundo das finanças, como operam, qual a capacidade de fogo, quais as debilidades, etc., e saem vendendo os segredos do sistema. E operam nas frestas, mas, sobretudo, nos segredos do sistema. Um sujeito que está lá no Banco Central, ele sabe, por exemplo, quem mandou o dinheiro para fora, quem não mandou. Qual o ritmo de mandar para fora e qual o ritmo de volta desse dinheiro. Ele sabe a posição fiscal de todos eles. Então, esse sujeito é um sujeito muito bem colocado. E todos os ex-membros do Banco Central operam naquilo que se chama generosamente mercado financeiro. Isso dá aquela máxima, Rom. Quando Marx disse que o Estado é o comitê de negócios da burguesia, ele falava sobre isso também. Não é só que o Estado tem nas suas ações uma racionalidade capitalista. O Ministério do Transporte trata com as empreiteiras, o Banco Central com os bancos, o Ministério da Fazenda com todas as frações do capital, o Ministério da Agricultura guarda os segredos tributários e de toda a ordem do latifúndio. Ora, está tudo colocado a serviço do sistema capitalista. Operar por dentro do Estado tem sido no Brasil tratado de uma forma muito banal. Eu lembro, por exemplo, as formulações do Carlos Nelson Coutinho, lá nos anos 80 e 90, em que formulou a democracia como valor universal. Qual era a posição? A posição era clara. Por dentro do Estado, se pode operar de tal forma que a gente avança na luta pela democracia. Nós vimos que essa tese fracassou no Brasil. E fracassou em coisas muito elementares, visíveis aos olhos do povo, que é, por exemplo, o tema da corrupção. O tema da corrupção que foi subalternizado pela esquerda, pelo liberalismo de esquerda, e foi ultravalorizado pelo liberalismo de direita. O liberalismo de direita tem duas teses. Você falava aí da quarentena, eu queria mostrar algo escandaloso, né, ao qual não foi dada grande atenção nem no PIG, nem estranhamente no Piguinho Vermelho, mas as pessoas identificaram. O atual ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, né, e com parentes dele com muito destaque nas CC5, esposa e irmão, estamos trabalhando sobre isso, vendo a teia de sociedades PJs envolvendo esses seus parentes e pessoas notórias aí da finança bandida.
ele sentando na cadeira de... Aliás, ele no escritório de ministro da Fazenda, tá aí na tela, ele tem um terminal com um teclado da Bloomberg. Teclado da Bloomberg é aquele que permite ordens de compra e venda. Olha aqui, ele estava dando uma entrevista, olha o flagrante, dando uma entrevista via aí, aplicativo de teleconferência para... Eu acho que essa entrevista foi para a Jovem Pan. Com o terminal ligado, esse terminal aqui para o pessoal que opera mercado, com o seu teclado de compra e venda. Nildo Rix, ele é o ministro da Fazenda. Ele não está fazendo isso para fazer um acompanhamento. Um ministro da Fazenda não precisa fazer acompanhamento da operação no varejinho. Ele vê no atacado o que está acontecendo. Isso aqui é muito suspeito. Ele tem que explicar por que ele, na qualidade de ministro da Fazenda, está com um teclado que permite ordens de compra e venda. E você não viu esse escândalo repercutido no Piguinho Vermelho? Ninguém foi investigar as operações. Então, a quarentena, Nildo Rix, ela não é uma farsa só depois, não. Ela é uma farsa durante. Por exemplo, a gente viu numa sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes dizer que, na opinião dele, Luiz Roberto Barroso deveria, durante a sua estada no STF, fechar o seu escritório no Rio de Janeiro, porque ele está lá, então, assim, formalmente afastado, mas é o quê? A gente chamava isso aí em M&A, de Chinese Wall. Ele faz o quê? Uma barreira mental entre ele se manter como um sócio inativo em Brasília durante a semana, mas volta ao Rio no fim de semana, e os seus sócios. Enfim, é lícito supor que talvez vaze alguma coisa através dessa muralha chinesa mental. Então, o próprio Gilmar Mendes concorda com essa posição e falou, olha, você, enquanto está aqui, deveria fechar o seu escritório. Não é o caso. Então, os clientes para os quais ele é advogado na pessoa física continuam sendo defendidos pela pessoa jurídica dele, o escritório do qual ele continua sendo sócio, tem parentes no quadro societário, né, e amigos e tal. E o Paulo Guedes, enquanto está como ministro da Fazenda, pode estar operando. É isso que a gente crê. Porque você fala, não, ele está fazendo um acompanhamento em tempo real. Ele quer ver lá a açãozinha, compra e venda, commodity e tal, que vai ser afetada diretamente pela decisão política que ele vai tomar como ministro. Bom, mas para que ele precisa então de um teclado Bloomberg que faz a ordem de compra e venda? Isso é escandaloso, Nildo Rix. Esse pessoal está rapinando o Brasil às claras, sem esconder muito, sem preocupação com esconder, Nildo Rix. Mas agora eles estão considerando que são intocáveis. A República Rentista preserva. Basta você ver, na Batalha das Ideias, a proteção midiática que Paulo Guedes goza, completamente. Se nenhum ministro da República tem as benesses de Paulo Guedes. A famosa reunião ministerial que a Globo editou, a Globo não colocou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes que dizia claramente as questões... A Globo deu vazão para quê? Para a questão ambiental, deu vazão para a defesa do Supremo, mas ocultou a fala tenebrosa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes dá entrevista para a XP Investimento, chamando os diretores de meus companheiros. É muito claro, é sexo explícito. Só não vê quem não quer. Paulo Guedes é um operador dos banqueiros. Ele está encabeçando a jogada. Aí olha qual é o problema, Nildo Rix, da esquerda liberal. XP Investimentos, que tinha como economista-chefe até o ano passado, até dezembro do ano passado, Zeina Latif, que é esposa de Marcos Lisboa, que ia ser o ministro da Fazenda do Fernando Haddad, se ele tivesse sido eleito, e é o chefe do Fernando Haddad no INSPER, o Instituto da Alta Finança. Então, você vê como nesse espectro aí está tudo dominado, Nildo Rix. O mundo das finanças, ele se caracteriza por algo fundamental que chamou já a atenção do Smith. É uma classe caracterizada pelo seu número, quer dizer, muito pequeno. É um mundo que cabe em muito poucos. Mesmo quando na rebarba, nas bordas, entram alguns neófitos que começam a ganhar um dinheirinho com as ações, com o índice Bovespa, e já se sentem fora do Vale de Lágrimas, em que navega a maior parte da população, né? Em que geme, em que grita, em que sofre a maior parte da população brasileira. Isso diz muito claramente que essa dinâmica da lógica das situações extremas que nós estamos navegando no Brasil vai ter que encontrar uma solução. Eu fico pensando na história brasileira, o suicídio do Vargas impediu o golpe militar por 10 anos. No caso brasileiro, a transformação do capitalismo dependente rentístico, a crise social que nós estamos metidos, a brutal situação econômica que vai aparecer de maneira definitiva
entre agosto, próximo mês, e setembro, como eu tenho dito aqui desde há 4 meses atrás, e setembro vai ser terrível, como nós estamos vendo a pandemia chegando aí facilmente a 100 mil mortos, né? Nós somos o segundo país no mundo, né? Antes que uma vacina surja entre nós. É claro que uma república dessa maneira não pode conviver com um regime democrático como se nós estivéssemos em condições normais. Nós não estamos em condições normais. Ou seja, nós estamos numa normalidade já alterada por essa lógica das situações extremas em que o liberalismo de esquerda ainda não percebeu. Mas aqui no Brasil é muito claro, como a política para a direita está reduzida à moral, para o liberalismo de esquerda ela está reduzida à dimensão do voto. Então, se o voto revela alguma eficácia, a República tem virtudes e a esquerda, e o liberalismo de esquerda está no jogo. Mas como nós nos aproximamos de uma eleição municipal, Rômulo, em novembro, nós teremos eleições. E o espaço do liberalismo de esquerda vai reduzir drasticamente nessas eleições, tudo indica. E aí muita gente vai começar a cair em si. Aí vai voltar de novo o discurso forte que nós estamos ameaçados pelo fascismo, que os meios de comunicação são diabólicos, que a direita está numa ofensiva, mas tudo isso que já está no dia de hoje, tudo isso que já está muito claramente estabelecida na imprensa até burguesa, se o sujeito sabe ler. E alguns meios de comunicação, como, por exemplo, o Duplo Expresso e outros minoritários, que estão chamando a atenção de maneira herege. A heresia, agora, é um valor supremo. Sempre foi, hein? A heresia sempre foi. A heresia política, o exercício sistemático da crítica é absolutamente indispensável. Só que os instrumentos de estabilização do poder, eles não podem conviver com a crítica. Por isso que o liberalismo de esquerda renunciou à crítica e, portanto, ficou sem dentes para morder. De Lula, Ciro, Haddad, quem você quiser. E até aqueles que no meu partido, como Boulos, que são personagens menores, querem se filiar a já são filiados a essa tendência. Muito bem, Nildo, eu queria te perguntar isso. Corrosiva, é uma tendência terrível, corrosiva. Muitas pessoas brincam que o Ciro Gomes, às vezes, o discurso dele parece com o seu, né, na crítica ao rentismo. E todos nós ficamos na expectativa de que o Ciro Gomes falasse das CC5, como você, Nildo Orix, fala. Qual a sua explicação para Ciro Gomes tampouco falar das CC5, tampouco cobrar o Lula? Ele que adora fustigar o PT, agora era com razão, exigir que o ex-ministro Dirceu entregasse a lista VIP, que fecha o círculo da lavagem de dinheiro com a terceira camada de contas do Banestado no exterior, que passou pela mão do José Mentor, colocado na CPMI pelo Zé Dirceu. Eu acho muito lícito supor, sabendo que o Zé Dirceu adora guardar um dossiê, né, assim como Eduardo Cunha, assim como Antônio Carlos Magalhães, né, os grandes articuladores aí adoram guardar dossiê. É muito lícito supor que passou pela mão dele. Pelo menos ele tinha que explicar, olha, eu coloquei o Zé Mentor lá, a lista passou pela mão dele e não foi parar no processo, não foi parar nos trabalhos da CPMI, eu não tenho nada a ver com isso. Pelo menos ele tinha que falar isso. Ao contrário, ele dá entrevista dizendo que a lista é uma lenda urbana, um documento entregado por procuradores a procuradores parlamentares. Mais oficial impossível, numa cooperação internacional, mais oficial impossível. Então, seria hora do Ciro Gomes denunciar o que ele chama, citando o Merval Pereira, de lulopetismo corrompido, cobrar publicamente, como fez o senador Roberto Requião, o Lula para que publicize a lista do Odebrecht que ele pediu aqui na Suíça. E, no entanto, a gente vê um estranho silêncio do Ciro Gomes e aí, nesse momento, o discurso dele descasa do seu, Nildo Orix. Eu diria que eu faria apenas uma correção. Não é estranho, é normal. O Ciro opera com algumas coisas. Primeiro, ele opera com uma categoria que é verdadeiramente espantosa, a categoria de baronato. Bom, o que é o baronato? Não existe barões no Brasil. Eu lembro de um velho livro que se publicou lá em Joaçaba, antigo, né? Chamava Barões de Quintal. Era um escritor joaçabense que publicou sobre a miséria da política, sobre barões de quintal. Mas aqui nós temos uma classe dominante, muito definida, de caráter financista, com uma vocação muito exacerbada. Alterou o sistema capitalista. No livro que o Ciro acabou de lançar, para tomar mais a sério, então, porque o discurso, etc., corre para cá, corre para lá, mas lendo a letra fria do livro, né? Mesmo repetindo aqui aquilo que o Ciro escreve, o papel aceita tudo, a vida não, né? Então, o que ele coloca? Ele não toca no problema da classe dominante. Ele acha que nós temos aqui que fazer uma adequação da política econômica, enfrentar o que ele chama de populismo cambial,
que não tem um sustento teórico no livro e escapa evidências práticas como essa. Essa é uma ferida exposta da República Rentista. E eu diria, é o capítulo mais emblemático da República Rentista, o tema das CC5, porque foi operado de maneira absolutamente ilegal, depois foi legalizado. Então, nós temos que analisar agora não só, digamos, os abusos da lei, mas o uso da lei. Quer dizer, essa legalidade que nós temos hoje de mandar dinheiro para fora e de reintroduzi-lo no Brasil com compra de títulos da dívida pública, etc., com isenções fiscais, etc., com tudo que você imagina, elas nascem de um crime. O crime depois é legalizado na forma de operações legais, na forma de operações que os economistas chamam operações de mercado. É isso que precisa ser enfrentado no Brasil. Agora, é claro que o Ciro, nem o Lula, nem esses políticos vulgares que estão aí podem fazer, e mesmo os amadores, os escoteiros como Boulos, não vai fazer entrar nessa temática, primeiro porque não conhecem, segundo porque não sabem pensar a política a partir do que é essa economia política. Terceiro, porque não querem transcender a sociedade burguesa. Mas, então, Nildo, agora eu quero saber do seu partido. Esse não seria o nicho do PSOL? O partido que mostra engrenagens? Como não seria isso que a gente deveria esperar de alguém que quer ser candidato a prefeito em São Paulo, no caso do Boulos, sem nenhuma chance de ganhar? Era ele usar essa tribuna. Você acha realmente... Atenção, agora em Brasília, 11h26. Alguém acha que em São Paulo, na quadra atual, com a hegemonia gramsciana que a direita construiu, estudando Gramsci mais do que a esquerda, alguém acha que alguém que se define profissionalmente como invasor de propriedade privada, assim surgiu na vida pública, alguém acha que essa pessoa tem condição de ganhar uma eleição majoritária no centro do capitalismo financeiro brasileiro? Então é óbvio que ele está ali para marcar posição, crescer, para depois, né, um esquenta para fazer recall para 2022 na lógica do eleitoralismo. Então eu quero saber, a pessoa que está pretensamente ocupando o espaço para ocupar essa tribuna e fazer a denúncia, não deveria ser exigido dessa pessoa que, por exemplo, tratasse de banestado, que ele cobrasse o Lula, com quem ele tem contato, proximidade, que publicasse a Atitude de Brecht? Não seria o papel do Boulos e do PSOL de uma forma geral? Ele não vai fazer tanto como não vai fazer personagens maiores, como o Ciro e o próprio Lula. Por quê? Porque todos eles... Qual é a lógica do Ciro? A lógica do Ciro é o seguinte: o que ele está chamando de lulopetismo aí, mimetizando a direita, o que é? É a ideia do seguinte: o líder morreu, mas tem uma força na qual ele pode capturar e se beneficiar. E ele é, de fato, no jogo político partidário, aquele que está melhor localizado para ocupar esse espaço de centro-esquerda, para ocupar a cabeça do liberalismo de esquerda. É óbvio que é o Ciro. O Ciro tem o Nordeste, pode disputar em igualdade de condições. O Ciro tem ascendência nas classes dominantes, que o veem como uma carta de reposição importante. O Ciro tem uma aliança com o latifúndio e com a mineração, óbvia por razões políticas, inclusive por trabalho profissional. Então, ele se posicionou de tal forma que ele está aí colocando o seguinte: o Lula já morreu na política, eu vou me apropriar disso. Bom, tem aqueles que querem se apropriar sendo o escoteiro, então sendo a bendição do chefe. E tem aqueles que querem, por exemplo, no caso do Haddad. E no caso do Ciro, é aquele que vai se apropriar pelo filho rebelde, pela rebeldia do filho, que deu demonstrações ao longo de 13 anos de fidelidade ao petismo, aquilo que ele chama de lulopetismo. O Ciro foi um fiel seguidor de tudo isso. Como ele mesmo reivindica, ele disse: não me peçam mais sacrifícios. Eu fui fiel até agora. Eu dei, o Ceará deu metade, ele disse que é 2/3, mas foi só metade dos votos contra o impeachment. E depois do impeachment, ele disse: bom, agora acabou, não dá mais. Não é? Hoje mesmo, está aí uma entrevista do Delfim Neto, eu recebi hoje, eu não sei quando é que saiu, num programa lá da Globo, mostrando claramente que Ciro e Haddad sentaram com o Delfim Neto e pediram para ele um programa com a chapa já fechada nessa ordem: Ciro e Haddad. Isso é o depoimento do Delfim. Eu não sei se o Delfim, mas o Conte, aquele jornalista, publicou, inclusive, no Estadão, uma matéria nessa direção. Mostra que eles tinham um acordo. Então, essa herança do liberalismo de esquerda está em disputa. Ocorre que a grande questão, Romulus, é uma só: o liberalismo de esquerda está esgotado no Brasil, por causa da ascensão de uma direita ultraliberal, de uma oposição liberal. Eu concordo com você, Nildo, mas aí eu queria que você explicasse, então, por que pessoas pretensamente partidárias de uma revolução, mais à esquerda,
como os partidos revolucionários, aí pequenininhos, por que esses tão pouco falam de Banestado? Porque esses tão pouco pressionam, como Roberto Requião, que não é marxista revolucionário, Lula para que publicize os documentos da Odebrecht. Então, vamos falar aí, PCB, PSTU, PCO, outros revolucionários dentro da PSOL que não da Revolução Brasileira. Por que esses tão pouco falam, Nildo Rix? Sim, porque em grande medida, eu não responderia aqui pelo PSTU, os partidos pequenos têm uma dinâmica que não é das grandes questões, é de manter uma certa militância com seus instrumentos, uma certa cultura que não toca as grandes questões nacionais, não do ponto de vista das massas. Esse é o ponto. E no liberalismo de esquerda, na qual também está se escrevendo o PSOL, o grande tema é um tema de natureza eleitoral. Não só o conteúdo, mas as formas políticas, Romo, são as mesmas. Então, tu não vê, por exemplo, dentro do PT ou dentro do PSOL, que são partidos que o PSOL nasceu de uma rebeldia contra o petismo. Nasceu, eu diria mais, não só de uma rebeldia no caso da Previdência, que o Lula fez uma reforma contra os trabalhadores, mas eu já diria do fracasso histórico do petismo. Mas se tu vê as formas de atuação eleitoral, parlamentar, o discurso político, são muito assemelhadas. Estão no mesmo casulo ainda, não há uma ruptura no Brasil. A ruptura na política no Brasil ela não foi produzida. Ela é uma ruptura dentro das regras do jogo, mas como as regras do jogo estão colocadas já em estilhaços, a direita se antecipou para dizer isso aqui fracassou e já está produzindo um novo sistema político. A esquerda, ou o que eu chamo de liberalismo de esquerda, está tentando restaurar as formas tradicionais que já se esgotaram. Não existe mais essa possibilidade. Então, nós estamos vivendo, por parte do liberalismo de esquerda, a longa agonia da República. A direita já está parindo um novo sistema político. Isso só vai se manifestar, quero dizer aqui para os expressionautas, quando as urnas abrirem. A consciência ingênua no Brasil, ela só consagra a verdade se a verdade está sustentada na urna, nos votos. Mas ela não consegue ver o todo, ela só vê uma forma aparente, que é a forma do voto. Isso não tem mais respaldo algum na sociedade brasileira. A sociedade brasileira não se orienta pelo voto. A sociedade brasileira se orienta pelo conflito. E esse conflito de alta densidade não está se expressando no jogo eleitoral. Por isso o abismo do jogo eleitoral com a vida prática. Por isso a indiferença das classes subalternas para a dimensão eleitoral. E por isso a vitória da direita no voto. Essa é a questão fundamental. A direita não está a fim de salvar essa república. A direita está a fim de enterrar essa república em nome de uma república muito pior, muito mais perversa. Não cabe à esquerda a defesa da república e das virtudes abstratas de um republicanismo que nós nunca tivemos. Eu vi há pouco tempo uma entrevista do Tarso Genro, Romo, o Tarso Genro, que é um sujeito do PT, que não está metido em corrupção, que se afastou, está secundarizado, etc. E quando ele fala sobre a situação política brasileira, ele é a própria expressão da consciência ingênua sobre o que deve ser a República. Ele está falando o tempo inteiro no que deve ser, ele não está analisando o que de fato é. Nildo Rix, eu vou aproveitar essa grande audiência que a gente está, aproximadamente 1.800 pessoas no YouTube, para relativizar o que você acabou de falar aqui. Né? Nominalmente, realmente, não apareceu nada de Tarso Genro. Mas eu queria, então, né, assim, pedir ao ex-ministro Tarso Genro que fizesse uma afirmação perentória de que não tem e nunca teve recursos fora do Brasil que tenham vindo a ser legalizados com a anistia da Dilma. Por exemplo, né? Se não tem, ele pode afirmar, tá certo? Então, só uma ressalva aqui, porque o quadro mais pró-juristocracia do que o Tarso Genro é impossível. Ele foi ministro da Justiça quando a ENCLA, o cavalo de Troia do imperialismo, na juristocracia mais avançou. Então, é natural que a juristocracia, quem caberia persecução penal, se cabida, olhasse com simpatia o Tarso Genro. Então, eu queria perguntar a ele, perguntar ao Mercadante, que passou na Casa Civil, né, inclusive quando foi votado isso daí, se eles topariam, né, afirmar que nunca tiveram recursos não declarados fora do Brasil que tenham vindo a ser internalizados com a anistia da Dilma. Nildo Rix. Bem, veja, eu tomo esse exemplo, como também o exemplo do Ciro, né? O Ciro diz que nunca foi processado.
O meu ponto de partida é esse. As regras da República apodrecida não tocou nessas figuras. Por exemplo, no Taxa não tocou no Ciro. Então, eu digo, bom, esse é o critério da moralidade mínima aceitável. É claro que eu não estou colocando a mão no fogo por nenhuma figura, jamais, nenhuma figura proeminente da República. Mas não tenho razão para duvidar delas. De qualquer forma... Nildo, infelizmente tem que pedir para você caminhar para a conclusão em 2 minutinhos, porque daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, começa a tal da surpresa que eu falei, você já sabe o que é, o Expresso vai descobrir daqui a pouco. O que eu queria mencionar aqui, Ramos, é que é o seguinte, o liberalismo de esquerda no Brasil... Olha, se você quiser, Nildo, é rápida essa surpresa. Eu acredito que 11 horas já tenha concluído a surpresa. Se você quiser, você pode voltar depois, pode até ficar na sala, se você quiser, para acompanhar a surpresa. Aí depende da sua agenda, Nildo Orix. Não, aí eu já estou com outra agenda, a gente volta na próxima terça-feira, mas eu queria deixar um recado final que tem a ver com isso. As eleições que se aproximam, e elas tendem a consagrar um conservadorismo no Brasil. O conservadorismo de ultradireita e uma oposição de direita. E um isolamento do liberalismo de esquerda, que está fazendo contas rosas. Se não sairmos dessa equação, o que você falou dos bancos não estarem repassando o Pronamp nas condições corretas. E será por muito tempo. Mas a gente volta na próxima terça, com tempo disponível, para tratar dos temas da Prata Grande. Um grande abraço a você e todos os expressionautas e até semana que vem. Eu que agradeço, Nildo Orix. Muito importante ter a sua colocação aqui, a sua análise, inclusive para a gente separar o joio do trigo também dentro do PSOL, mas até na esquerda revolucionária de uma forma geral. Presta atenção agora na Vale Expressa cortando, lacerando fundo. Nildo Orix e a Revolução Brasileira não estão apenas mencionando, eles estão contribuindo para a análise, trazendo a contribuição indispensável da análise estrutural marxista nesse episódio do Banestado, no episódio da Odebrecht, o que infelizmente a gente não vê com supostos revolucionários em micropartidos ou dentro de partidos maiores, e tampouco vê, né, no Piguinho Vermelho. Nildo Orix, a gente aguarda a sua volta e a sua contribuição indispensável na semana que vem. Grande abraço, até breve.